Sejam bem-vindos a mais um Psiconexões, um quadro onde trazemos diversas personalidades para conversar sobre os mais diversos assuntos e fazer uma correlação com a saúde mental. E hoje nós trazemos aqui 3 alunas de medicina de Rio Casca para trazer um pouco das experiências delas para vocês, tanto dentro da questão de promoção de saúde, quanto de tudo que elas descobriram durante a formação de médica delas, perfeito? E estamos aqui hoje com a Mariana, com a Carol, com a Fabrícia. Muito obrigado, meninas, pelo privilégio de poder estar recebendo vocês aqui. E, por favor, se apresentem para o nosso público. Boa tarde, eu sou Mariana, estudante de medicina do 9º período, e é um prazer estar com vocês aqui hoje para conversar sobre vários assuntos relacionados à medicina. Oi, meu nome é Maria Carolina, eu também sou estudante de medicina, estou no 9º período, entrando no internato. Além de estudante, também estou ativa nas redes sociais, principalmente no Instagram, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, promoção à saúde, bem-estar, dicas e afins. O @ é mariacarolina.velar. Boa tarde, meu nome é Fabrícia, sou estudante de medicina do 11º período da Faculdade Dinâmica em Ponte Nova. Hoje estou aqui a convite do ilustre Gustavo para discutir um pouquinho, conforme as meninas já falaram, sobre saúde, prevenção e tudo relacionado a esse mundo da medicina. Agradeço em nome das meninas pelo convite, prazer o nosso estar aqui. Maravilhoso, né? Eu acho muito interessante também, principalmente porque não foi, vamos dizer assim, combinado a longo prazo, mas estamos aqui, principalmente uma aluna cursando o curso clínico da faculdade, uma no momento de transição, né, Carol? Entrando aí para internato. Mari, na verdade, também está indo pro internato também. Olha, né? vocês estão juntas. Agora. A gente muito entrou bom. junto, vai formar junto. Maravilhoso. Então já tem muitas festas juntas aí ao mesmo tempo que vão acontecer. Só não pode bater a data. Não pode, aí dá ruim. Mas aí você é da comissão também, Maria? Não, sou não. Então pronto, a Carol Eu acho que é, né? Então ela ela vai vai resolver pra exatamente. gente, né, Carol? E Fabrícia tá próxima, né, Fabrícia? Sim. Final agora do ano, a gente vai estar aí Estou formando. comemorando o CRM na mão. Maravilhoso. Um ponto que eu acho muito interessante também, que das 3, eu tive o privilégio de lecionar para 2 das que estão aqui, e a gente estará em breve juntos também, né, Mariana? Agora, dentro do seu primeiro módulo do internato, falando um pouco sobre a parte de saúde mental e o desenvolvimento, uma compreensão melhor sobre esses pontos. Uma coisa que eu acho muito interessante de vocês é principalmente a capacidade que vocês têm de comunicação através das redes sociais, trazendo para o público aí várias informações relevantes e realmente pertinentes aí de práticas do dia a dia, como principalmente a adequação, a adotar a atividade física como um hábito, que eu acho que isso aí já é a maior promoção de saúde que a gente pode fazer, porque talvez mover-se, né, o movimento é o melhor remédio que a gente tem em qualquer área da medicina, né, e na psiquiatria não é diferente. E o engajamento de vocês também em trazer para o público essa leveza de ser vocês mesmas, né? E eu acho muito interessante isso, que em momento algum vocês deixam um posicionamento diferente daquilo que vocês são. Principalmente como alunos, vocês dividem ali o ganho de conhecimento, o crescimento pessoal de vocês na rede com o público de vocês e acabam incentivando muitas pessoas a seguirem o mesmo caminho. Claro que a gente sabe que não é fácil, né? A gente, muito fruto do meio, nós temos vários hábitos que são disfuncionais e que acabam drenando um pouco da nossa saúde, mas um que eu vejo de mais força que vocês trazem é mesmo a questão da atividade física. E como que a atividade física entrou na vida de vocês? O que vocês acham disso? O que foi o grande estímulo para vocês se adequarem e cada vez mais imersas nesse mundo? De onde você acha que veio, Mariana? Eu acho que, não só para mim, né? Para todo mundo que começa a atividade física de nova mesmo, vou fazer atividade física para emagrecer. Eu acho que o ponto principal é esse. Mas depois que a gente começa a fazer, a ter constância também, a criar hábito, a fazer que seja um hábito mesmo, a gente vê o tanto que faz bem pra gente. O corpo vai mudando ao longo do tempo, né? Por consequência, mas faz bem pra mente, né? Principalmente. E aí a gente vai passando o tempo, vai vendo que tá transformando mesmo, que a gente tá virando outra pessoa, né? Com certeza para melhor. E aí vai dando estímulo mesmo pra gente continuar. E não só falando de corpo, atividade física ela é importante para tudo, né?
para prevenção de doenças, para a mente, principalmente, e eu acho que é essencial, assim, para a nossa vida mesmo. E tem quanto tempo que você começou nessa vida fitness? Na vida fitness, há 4 anos. Sempre fui, vou ali uma vez na semana, vou esporadicamente, mas para fazer virar hábito que eu quis mesmo, vai fazer 4 anos agora. Você adotou a prática, É. né? Isso é muito bom. Com né? certeza. E depois que vira hábito, a gente nem pensa, né? A gente só vai. E Vira até automático. quando não vai também, eu acredito que aquilo vira uma lacuna Não, no dia. com né? certeza. A gente fica triste. A gente fica tipo assim, nossa, não fui, meu Deus. Aí começa. Mas depois que vira hábito mesmo, é igual o cara falou, é no automático. A gente nem pensa. É como se fosse, tem que escovar dente, não, tem que ir pra academia, tem que fazer isso. Então, assim, vai acontecendo, né? E é muito importante fazer virar hábito para que não seja, não sei, Tira um Forçado. pouco, te tira um pouco daquele estigma desprazeroso. e mais como uma questão, igual algumas, tirando como hábito, algumas pessoas colocam aquilo ali de uma forma de disciplina que às vezes pesa, né? E Sim. quando é um hábito, na verdade não tem peso, igual você falou, é algo leve, é algo natural, Sim, com é algo certeza. que você já assume Faz como falta. algo feito no dia, não é nem algo para fazer. Por exemplo, vocês mulheres têm o costume de fazer unha, Aham. então aí fala assim, eu marquei um horário para mim depois da academia hoje. Então, tipo assim, você já assume que Com ali no certeza. seu dia você vai Vai ter estar lá na academia. academia, né? E para você, Carol, como que foi? Nossa, é meio louco, porque assim, eu odiava academia. Academia, por exemplo, esporte eu sempre amei, desde pequena, sempre fiz futsal, jogava tudo que eu podia jogar. Agora, academia, e Mariana pegava no meu pé. Mariana falava, vamos, que não sei o quê. Mariana pega no pé de todo mundo. Mas assim, eu devo muito a ela, porque ela incentiva muito. Aí eu falei, nossa, não vou. Aí eu comecei, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava. Então, para eu começar, eu tive um processo assim de 1 mês e meio. Eu lembro que eu tava terminando um período em Matipó. Aí eu coloquei na minha cabeça, em dezembro eu vou começar. De férias eu vou começar e vai dar certo. E eu fui trabalhando aquilo ali durante 1 mês e meio. E eu nunca mais parei. E foi o que o Mário falou. Depois que começa, que você tem um pontapé inicial, vira hábito. Então, assim, é muito estranho quando não tá tendo academia, quando não tá tendo algum esporte. É muito estranho. Parece que tá fazendo falta no seu dia, tem alguma coisa errada. É como se não estivesse escovando o dente. Sim. É hábito, vira A parte do endorfina é dia. diferente. E é muito bom. E vai fazer 2 anos que eu também tô seguindo aí direitinho. E assim, tem que ter também um pouco de disciplina, claro. Mas vira algo leve, vira algo do dia a dia. E É até puxa outros hábitos, né? Como principalmente a certeza. alimentação, né? Com Depois que a certeza. gente faz aquele treinão leg pesado Com no certeza. dia, né? A gente chega de noite para vou comer um podrão, mas será que eu vou, gente? Hoje Com foi certeza. tão Meu pesado. treino valeu a pena. Assim, tipo assim, poxa. E eu acho que o corpo também ele vai se adequando de alguma forma que aquilo ali literalmente passa a fazer mal, né? Que Sim. inicialmente era só mais uma refeição. E depois você come, você fala, parece que eu tô pesado, parece que eu enchei Não, alguma coisa tem vezes que eu diferente. passo mal. Tipo assim, às vezes eu tô seguindo a dieta bonitinha e tal. Aí, em viagens, não, chutar o balde. Aí eu como o que eu quiser. Várias vezes, assim, todas as refeições ruins. Ruins que eu falo no sentido, tipo assim, nem uma frutinha, nenhuma coisinha ali saudável. Tudo muito pesado. Sim. Nossa, pra quê? Faz Pra uma quê? diferença pesada, Passo né? mal. E o que você acha que nesse início aí, para você se adequar, principalmente aqui falando na questão do treino de força, né, e não nas atividades de uma forma geral, o que você acha que foi a maior barreira entre você e a atividade de força que você conseguiu romper para dar continuidade nesse acompanhamento? Eu acho que foi a mentalidade mesmo. Tipo assim, na minha cabeça eu já tinha botado nela que, não, coisa chata. Não vou fazer isso. Eu não preciso disso. Mas eu acho que quando a gente vai passando os períodos, aprofundando, entendendo também a necessidade e a importância da atividade física, muda. Você fala assim, eu preciso fazer isso. Nem que seja um pouquinho. Deixa eu começar ali com 3 dias na semana. Sim. Aí hoje em dia é assim, pelo amor de Deus, a academia não abre hoje. Igual hoje, não Exatamente. abriu, a gente já ficou, meu Deus, Não. vamos arrumar alguma coisa pra gente Vamos fazer. jogar beach tênis. Vamos fazer alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a gente condicionar a nossa mente para fazer aquilo. Porque eu tenho na minha cabeça assim que tudo que a gente acredita que a gente consegue, a gente é capaz de fazer. E isso mudou para mim na corrida também. Porque quando eu comecei a correr, eu ficava, nossa, eu não consigo. Depois que você muda a sua mente, abre sua mente, tipo assim, se você
quiser mesmo, você é capaz disso, aí você realmente é capaz. Então, você acreditar em você mesmo, eu acho que é essencial para conseguir alcançar tudo que você almeja mesmo. Tudo é treino e técnica, né? Sim. E talvez Fabrícia, que é das que eu acompanho, mesmo que de longe, assim, né? Eu acho que é a que tem mais essa avidez com a academia há mais tempo, né, Fabrícia? E como que para você é a relevância que essa atividade física, principalmente o treino de força, ocupa na sua vida? Nossa, é uma longa história. Então, vamos lá. Mas a atividade física, assim, eu costumo falar que se tornou a minha maior amiga, assim, na minha vida, porque através dela eu pude atingir vários lugares e evoluir como se fosse eu comigo mesmo na minha vida. Eu lembro que quando eu estava aqui, por volta dos meus 14 anos, em Rio Casca, eu sempre tive muitos obstáculos com minha autoestima, eu sofria muito bullying na escola, sempre aquela síndrome da exclusão, e eu era muito essa pessoa na escola. Então, eu tinha uma relação com o meu corpo muito ruim. E aí, por isso, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava entrar na academia na época aqui em Rio Casca para mudar meu corpo. E assim eu fiz. E aí eu lembro que eu fazia tudo errado, umas paranoias da minha cabeça com alimentação, aquelas coisas que a gente vê que não é para fazer mesmo, ficar com restrição bem excessiva alimentar e tudo mais. E aí eu fui depois estudar em Viçosa, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. E aí um dia eu estava passeando Você foi estudar onde? No ângulo. No ângulo. De lá. E aí ali iniciou um novo capítulo assim da minha vida, foi muito pro lado positivo. Sim. E eu estava passando um dia pela rua e vi um CrossFit. Eu estava assim, eu vou fazer uma atividade física, já estava querendo colocar isso na minha vida, mas não sabia como. E aí eu sempre fui meio envergonhada assim, e aí eu tô assim, nossa, mas eu vou chegar para fazer essa aula experimental, eu não sei nada e tudo, mas eu fui. E aí, no CrossFit, foi onde que a atividade física começou a virar constância para mim mesmo, porque nesse CrossFit eu fiz muitos amigos, ficou como se fosse uma família mesmo, que inclusive são meus amigos até hoje. Vira uma rede de apoio, né? Ficou uma rede de apoio muito grande para mim na época. E alguns permaneceram até hoje. Então, ali, a atividade física consolidou mesmo na minha vida. E aí depois, por motivos assim de horário, de rotina, porque o CrossFit, querendo ou não, ensina muito também em vários lados da vida, em vários campos da vida, mas ele requer muita atenção e um tempo muito grande para evoluir. E eu costumo brincar que na época, por isso que eu demorei passar na faculdade, porque era o CrossFit no primeiro lugar, o dia inteiro, e estudar que era bom era em segundo plano na época. Mas eu acho que isso faz muito parte também da construção da nossa maturidade, sabe? Sim. Eu acho que hoje as pessoas têm uma cultura da prematuridade muito grande, né? Você precisa ser alguém muito cedo, você precisa decidir o que você quer fazer pro resto da sua vida, logo ali no final da sua infância, né? Na pré-adolescência, você já tem que ter estudos direcionados àquele profissional que você quer ser. Quando você para pensar, fala, mas o que é um profissional? Né? Na primeira coisa. Então, eu acho que essa parte do desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento social, ele é talvez nessa fase, nessa idade que você passou por isso, o primordial, o principal, e é o que determina de fato os próximos, vamos dizer, fatores conseguintes, porque nós somos também um produto do meio. Sim. E se a gente frequentar um meio pobre no sentido de estímulos, um meio que não te estimula a buscar coisas diferentes, buscar formas diferentes, eu falo que só não gosta de estudo quem não entende para que o estudo serve, né? Então, por exemplo, não necessariamente falar do estudo das matérias do vestibular, mas o próprio CrossFit ou qualquer treinamento funcional ou treino de força, a partir do momento que você vai fazer aquele treino que foi direcionado para você. Você, mas esse exercício aqui não tá legal para mim. Eu percebo que se eu pegar um pouquinho mais pro lado, faz uma diferença danada no meu treino. E aí você fala, mas por que eu pegar um pouco mais pro lado faz diferença? Sim. Aí você vai procurar em algum lugar para isso é uma forma de estudo. E aí você vai tendo talvez um melhor estudo que é a autoconsciência.
né? Você vai tendo um autoconhecimento importante até para você fazer algo mais individualizado, né? Eu costumo chamar o CrossFit, toda atividade física é extremamente muito bem-vinda, né? Sim. Mas eu chamo o CrossFit de oficina do ortopedista. Eles adoram, né? E assim, eu sou um pouco mais adepto do treino de força por causa disso, porque ele talvez seja o pavor do ortopedista, o treino de força, que é aquele que vai manter uma integridade maior. E até nas outras atividades, as pessoas falam, não, qual atividade que você faz? Eu faço CrossFit. Fala, você faz um treinamento de força também? Eu falo assim, não, eu já faço CrossFit, é bem pesado. Aí as pessoas não entendem necessariamente que o treino de força, ele na verdade ele é um treino à parte. Para qualquer atividade que você vai fazer a partir dali. Seja o beach tênis, seja o CrossFit, seja um futebol, seja qualquer outra coisa. Inclusive no CrossFit, para fortalecer, né, a musculatura mesmo, vários grupos musculares assim, é extremamente importante aliar o treinamento de força com o CrossFit. Sim. Que aí você vai ter muito mais técnica na hora de fazer os movimentos e isso minimiza a chance de você ter alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. Com toda certeza, né? O desenvolvimento proprioceptivo ajuda muito lá na primeira fase da infância no desenvolvimento, porque o que acontece? Nós nascemos com bilhões de neurônios. E à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai perdendo esses neurônios. Algumas pessoas pensam assim, nossa, mas por quê? Que coisa horrível, a gente vai perder neurônio, o neurônio não cresce de novo, e aí, o que acontece? Gente, essa poda neural, ela é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Se ficar um neurônio ali que não era para estar ali, ele vira um foco elétrico aberrante, que pode gerar crises convulsivas, pode gerar atraso, alterações do neurodesenvolvimento. Então, é importante o estímulo que a gente faz na primeira infância, até para falar aqui que a atividade física não é só para adolescentes e adultos. E é extremamente importante para crianças, principalmente com crianças com alteração do neurodesenvolvimento. Crianças com TDAH, e aqui na nossa conversa nos bastidores, antes da gente começar a gravar, eu até falei para vocês do exemplo do Michael Phelps, é justamente porque ele era uma criança com TDAH, não tinha um bom desenvolvimento acadêmico ali na escola, e aí os professores foram conversar com a mãe para levar ele no médico, ele levou ele no médico, e o médico fez uma prescrição padrão para o transtorno, mas falou, olha, o tratamento dessa criança são hábitos. O tratamento dessa criança são estímulos. Então, você precisa colocar ele para fazer atividade física. Ela falou, mas quanto? Eu falei assim, se possível, 7 dias por semana. Né? E quanto mais horas nos dias fizer, melhor. Aí pegou esse menino e jogou dentro d'água e descobriu-se o Michael Phelps, o maior nadador aí de todos os tempos. Então, eu acho que é muito importante o estímulo que a gente traz de dentro de casa, e como que ele nos influencia, não só na fala, mas também muito no exemplo, né? E não necessariamente só dentro da atividade física, mas porque os nossos pais sempre querem o melhor pra gente. Então, por mais que às vezes eles não se adequem aos melhores hábitos do mundo, eles sempre tentam nos estimular ao hábito que seria o adequado para a gente. E isso a gente até percebe principalmente como a forma como o pai de vocês investiram na formação pessoal de vocês. Não somente porque profissional, o único investimento profissional que eles fizeram agora talvez foi o cursinho e a própria faculdade. Sim. Porque até ali o final do terceiro ano do ensino médio é uma formação pessoal, né? Aquilo ali é o mínimo que você precisa para enfrentar a vida. Então, eu acho extremamente importante nessa fase os estímulos que a gente tem, os condicionamentos e os direcionamentos. E, começando por você, Mariana, o que te levou lá para dentro da faculdade de medicina? Então, como você falou de exemplo, eu tenho pais comerciantes, então desde pequena eu já cresci falando que eu ia ser dona de loja. Supermercado. Queria ser comerciante de um jeito ou de outro, porque, como você disse, né, cresci vendo os meus pais fazendo aquilo e pra mim era totalmente fechado. Vai ser isso, vai ser isso. Aí depois fui crescendo, fui descobrindo novas áreas, descobrindo novas coisas. Comecei a fazer odonto na UFJF, aí eu tive anatomia. Lá em Juiz de Fora? Sim, no campo de Valadares. Sim. Aí eu tive anatomia do corpo inteiro, né? Que a gente tem na odonto. Aí eu fiquei fascinada com aquilo, de entender o corpo humano mesmo. Eu falei, nossa, vou fazer medicina. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí veio a pandemia, aí voltei para Rio Casca.
faculdade de odonto parou, conversei com meus pais, falei sobre minha vontade de fazer medicina. Queria fazer em Ponte Nova por ser perto de casa também, para ficar perto, e foi isso. Comecei e tô aí quase formando não, 2 anos ainda, né? Mas quase formando para uma faculdade de medicina, quase formando. Mas estou completamente realizada, sou muito feliz de ter trocado de curso e quero ver o que a vida me espera, né? Mas sou muito feliz e realizada por fazer o curso que eu faço e por ter a capacidade também, né, de transformar a vida das pessoas de alguma forma. Sim, e olha, uma coisa que eu acho muito interessante que você falou aí, principalmente pautado no gancho que a gente está falando das experiências. Talvez o mais importante da sua vida tenha sido a faculdade de odonto. Porque se não fosse ela, você não se descobriria dentro da medicina. Sim, com certeza. A gente conversa muito sobre isso com ela, sempre quando você conta sobre isso. Porque eu ficava, né? Agora eu não fico mais, mas eu ficava, nossa, eu podia ter entrado na faculdade de medicina antes, que eu ia formar antes. Só que eu acho que acontece a vida do jeito que tem que acontecer mesmo. Eu tinha que ter passado por aquela experiência para eu estar onde eu estou hoje. Então, assim, de alguma forma, a vida vai se encaixando, né? Com certeza. Então, acredito que seja... Tudo acontece do jeito que tem que ser mesmo. E eu falo que nós somos uma consequência da sucessão de experiências que nós vivemos até aqui. Com certeza. Então, a gente não pode julgar nossas experiências passadas ou subjugá-las como se fosse algo que não fizesse parte da nossa história. Na verdade, é aquilo que ajuda a montar e construir o que nós somos hoje. Aquilo faz parte de nós. E eu costumo falar, inclusive, com meus pacientes acerca da questão, quando a gente fala dos traumas, muito sobre o trauma é um lugar do nosso passado onde a gente coloca uma plaquinha que a gente não quer aprender com aquilo. Então, é como se a gente exercesse uma resistência contra uma parte de nós. Sim. E, por pior que seja a experiência ela não é boa e nem ruim. A experiência é o que a gente faz com aquilo. Necessário, né? Então, a construção que a gente tem a partir das nossas vivências são o que determina, de fato, a nossa forma de ver o mundo e a pessoa que nós seremos, tanto no agora quanto no futuro. Só que o futuro ele é determinado pelas nossas decisões do agora. Imagina se há 4 anos atrás você não tivesse tomado a decisão de trancar a faculdade e conversar com seus pais. Onde você estaria hoje. Sim, com então, certeza. naquele momento no presente do passado, você tomou uma decisão que mudou completamente o seu futuro. A gente chama isso na psiquiatria de vórtices. São pontos onde a sua decisão ali determina uma criação de uma, vamos dizer assim, de uma linha de futuro, de destino completamente diferente a partir daquela decisão tomada naquele ponto. Então, eu acho isso extremamente relevante e construtivo para a gente e para nós, até, mais uma vez, dentro da terapia, a gente trabalhar isso e entender como que nós podemos usar também a nossa experiência para ajudar na construção do outro. Eu acho isso fantástico. E eu gosto muito da forma como eu vejo, tanto na rede social das 3, a forma que vocês estimulam o público de vocês a estarem naquela mesma linha de pensamento, dividindo aquela mesma linha de energia, e isso é formidável, né? É um trabalho maravilhoso que vocês fazem aí, inclusive sigam elas, tá? Porque é um conteúdo muito interessante. E no seu caso, Carol, como que foi a faculdade de medicina? Como que ela chegou até você? Nossa, nunca foi meu sonho. Na verdade, eu acho que eu nunca nem tive coragem de ter esse sonho. Ao meu redor não tinha muitas pessoas, muitos médicos na família. Igual eu comentei com vocês também anteriormente. Tem a minha prima que é médica, mas ela foi fazer faculdade em Juiz de Fora, acabou que a gente afastou um pouco o convívio. Então não tinha alguém ali para ser o meu exemplo. Meu pai é agricultor, minha mãe é comerciante, então também é muito fora. E foi muito doido, porque assim, eu não tinha esse sonho. Não Adoro tinha essa doido. vontade. Aí eu me lembro que no ano que eu iniciei minha primeira faculdade, que eu fiz jornalismo na UFOP, o meu pai virou antes de eu começar e falou assim: por que você não tenta medicina lá em Matipó? Tá abrindo agora e tal, porque lá em Matipó é novo o curso, não tem turma que formou ainda não, forma agora no final de 2025. Aí falei: que isso, pai? Você tá doido? Não faço medicina, não. Não, isso não é pra mim, que não sei o quê. Descartei. Fui pra UFOP, fui fazer jornalismo. Fiquei lá há pouco tempo, porque a pandemia iniciou. Quando você foi pra lá, você chegou a morar em República, alguma coisa Não foi República, mas morei lá
o campus é em Mariana, né, do jornalismo. Meus pais, assim, como sempre, eles me acompanham em tudo. Aí chegou lá e tinha muitas pessoas que falavam assim, não deixa sua filha morar em República, porque é isso e isso. E meus pais, tipo assim, meu Deus, não, a gente vai achar um apartamento pra ela. Aí foi eu e uma outra conhecida aqui de Rio Casca. Tá, fiquei pouquíssimo tempo lá, mas esse pouquíssimo tempo foi suficiente pra eu entender que lá não era o meu lugar. Definitivamente, lá não era o meu lugar. E eu sou muito grata por ter passado por essa experiência e por ter saído dela, principalmente, porque hoje eu acredito que eu seria uma pessoa totalmente diferente do que eu sou. E eu sou muito feliz com quem eu sou. E aí aliás, eu não tinha desistido até então. Quando passou, a pandemia começou, etc, comecei a namorar. E aí foi o que eu comentei com vocês, né? Como eu não tinha ninguém ao meu redor, o meu namorado, que é atualmente meu noivo, né? Ele fazia medicina, se eu não me engano, ele devia estar no 4º ou 5º período dele. E ali eu comecei a ter a vivência, de ver como é que era um pouquinho, as aulas dele, etc. Mesmo sendo online, as experiências dele. Eu fui criando mais curiosidade. E calada, na minha, só pensando, gente, será? Acho que não. Mas aí abriu o vestibular da Univertix e foi por Enem. Porque se fosse por vestibular, eu tava 1 ano sem estudar. Obviamente, eu não iria passar, eu tava parada na pandemia, mas eu tinha feito o Enem no ano anterior, né, obviamente. E aí eu falei assim, acho que eu vou jogar. Tava, sei lá, sabe quando tem uma chama acesa, tipo, falando, vai? Sim. Aí eu só mandei uma mensagem, assim, pros meus pais e falei, vocês vão chegar aqui a horas? Eu queria conversar. Aí na hora que meu pai... Gente, foi uma coisa surreal. Na hora que meu pai chegou em casa, aí eu fui abrir a boca pra falar, ele virou e falou assim, você quer fazer medicina, né? E eu nunca tinha tocado nesse assunto. Aí eu falei, é isso. Ele virou e falou assim, passa que o resto a gente dá conta. E foi isso, passei o resto... Esse apoio, ele é fundamental, né? Tipo assim, hora nenhuma ele virou e falou assim, vamos ver, não, passa que eu dou conta do resto. Faço a parte que eu faço a minha. E assim foi. E eu sou totalmente realizada. Eu não me enxergo em nenhuma outra profissão. Essa luz aí que você falou, ela é muita intuição, né? É muito aquilo que nos guia. Talvez algo além do mental, né? Algo eu até acredito espiritual, né? que seja o Espírito Santo. Sim. E aí a gente vai criando intimidade, ele vai conversando e era uma coisa... sabe que não é uma coisa passageira, que veio na sua cabeça, tchau, foi embora? Não, é uma coisa que tá falando, vai, tenta, vai. E eu tentei só pra lá. Também não tentei pra nenhum outro lugar, porque se fosse pra ser, ia ser. E foi. E acredito que também tenha sido uma escolha muito acertada. Também, muito. Né? Eu amo fazer faculdade lá. Eu amo, é perto da minha casa. É uma faculdade que me dá muito apoio. Se eu chego ali, eu brinco ainda. Falo assim, gente, se eu quiser ali, tomar um cafezinho com o reitor, bater na porta e tá lá, ele conversa comigo. Sim. Então é uma faculdade que te acolhe muito. Eu gosto muito de fazer lá. Lá é muito bom, né? Eu adoro também ter as conversas, tomar um cafezinho com o Lúcio, né? Uma pessoa maravilhosa, bem como também com o José Cláudio, né? Ele é uma pessoa fantástica também, um conhecimento incrível lá na Dinâmica. E no seu caso, como é que você chegou até a medicina, Fabrícia? Eu lembro que quando eu estava fazendo o 3º ano do ensino médio, como eu falei lá em Viçosa, eu via todo mundo assim, eu quero fazer tal curso, outras pessoas, mas eu quero esse curso. E eu lembro que aquele momento que você deita, assim, começa a imaginar na sua vida, eu não conseguia pensar em nenhum curso, assim, que conectasse, falasse assim, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer. E aí eu não conseguia pensar, eu falava algumas opções, medicina estava entre elas, era algo mais relacionado à área da saúde, às vezes com a área da humanas, e eu não conseguia sentir, assim, algo que conectasse, assim, comigo, que eu pudesse escolher. E igual você já mencionou aqui, nessa fase parece que essa escolha é assim, a gente passar numa faculdade que a gente venceu na vida nesse momento, quando a gente está cursando, finalizando o 3º ano. Tá só começando. Depois vem outras coisas que a gente não imaginava. E coloca uma pressão na gente que a gente tem que escolher naquele momento, e eu não tinha essa escolha assim. Meu pai não fez faculdade, né? Meu pai trabalha na roça desde quando eu entendo por gente. Eu morei na roça até meus 6 anos. Então é essa realidade assim que eu cresci vendo, e é isso que eu gostava. Só que
no mundo de hoje, assim, eu precisava estudar. E aí meu pai falava, não, você tem que estudar. E aí eu não tinha muito, assim, no meio do estudo, o que eu queria fazer. E aí eu lembro, falei assim, vou pro cursinho então. Não resolvi jogar minha nota para entrar em qualquer coisa, porque realmente eu não tinha essa decisão. E aí eu fiz um ano de cursinho e também não consegui me definir, eu não me encontrava, assim. Eu passei em algumas faculdades, eu não tinha feito vestibular de medicina, né, nesse primeiro ano. Você fez para quê? Eu fiz para psicologia e joguei minha nota na época para o Enem em nutrição em algumas faculdades. Eu lembro que eu até passei, mas eu não... Sabe quando você ainda eu me sentia perdida, assim, do que Mas fazer. psicologia é uma escolha muito interessante. Sim, era algo que eu gostava muito, assim. Também. E tem tudo a ver com você também, eu acho. Sim. Aí eu pensava, aí um dia... Era muita coisa, assim, na minha mente. Aí eu mexia, eu encontrava uns profissionais. Uma época eu encontrei até uma mulher que ela era psicóloga e nutricionista e tinha um consultório que atendia como psicóloga e como nutricionista. Nossa. E eu falava, por que eu não faço os dois, então? Aí eu pensei em fazer em Viçosa, tipo, nutrição na UFV e psicologia na Univiçosa. Minha família ficava louca, assim, porque eu não conseguia tomar uma decisão. Mas isso não é muito distante, não. Recentemente, eu recebi aqui, junto com a Luísa e o Ítalo, eles ganharam um prêmio de fisiculturismo lá no Espírito Santo. E aí eles tiveram um treinador que chama David. E a gente teve um prazer imenso de recebê-lo aqui. E David, ele é nutricionista. Uhum. Mas David é um dos maiores psicólogos que eu tive o prazer de receber aqui. Porque a forma como ele aborda a nutrição é uma forma completamente diferente do que eu conhecia até aqui. Então, principalmente como ele coloca os determinantes na hora de elaborar um plano alimentar, um projeto alimentar, ele leva muito em consideração o momento da vida da pessoa, o que a pessoa está vivendo, os desafios que ela está enfrentando, até para conseguir fazer uma prescrição nutricional coerente com aquela vida daquela pessoa. Então, assim, não são coisas que estão muito distantes. Sim, e nem da medicina, né? Também. E nem da medicina, sim. E aí, eu fui pensando sobre isso, eu vou contar uma experiência até aqui que eu tive com a Mariana, aí fui pro meu segundo ano de cursinho, e assim, já me sentindo péssimo, porque isso, né, principalmente nessa época, a gente se acha fracassado, tem muito estigma da sociedade em volta disso, que tem que passar, terminou o terceiro ano, tem que entrar numa faculdade, porque senão tá errado. Aí foi nós duas fazer cursinho em Belo Horizonte. E eu nunca gostei de morar em cidade grande, mas eu pensava assim, né? Não, porque me falaram que eu tenho que ir pra lá, porque se eu for pra lá eu vou passar em alguma faculdade, em algum curso lá, eu vou conseguir achar o que eu quero fazer, então eu vou. Aí a gente não conseguiu ficar, eu não fiquei nem um mês. Aí eu passei em odonto na UJF e falei, não gostei nem um pouco de cursinho. Eu falei, nossa, eu vou fazer odonto mesmo. Sim. Foi aí que eu fui fazer odonto, entendeu? Que eu falei, cursinho eu não vou fazer. Sim. Pra tentar medicina no meio do ano, não, vou fazer odonto. Comecei a fazer odonto, Fabrícia ficou lá fazendo cursinho ainda. Só que eu não fiquei nem um mês. Aí eu ligava pro meu pai na época chorando, e meu pai tá assim, eu tô indo aí te buscar então. Aí lá em Rio Casca você decide o que você quer fazer da sua vida, então você vai trabalhar. Eu falei, não, então tá bom. Aí, e isso, né, meus pais são separados e aí eu moro assim mesmo com a minha avó e com a minha mãe. E aí a minha avó super chorando, mas minha mãe achando que eu ia largar os estudos e que a gente precisa estudar para ser alguém na vida. E foi uma situação assim muito engraçada hoje em dia, mas na época elas ficaram tristes. Mas aí eu falei assim, não, eu quero continuar estudando. Tomei essa decisão para mim mesma e eu fechei cursinhos online. Por exemplo, de biologia, de química. Como se fossem as salinhas ali que eles falam. Hoje eu sei, né, que eu tenho TDAH, mas eu nunca consegui prestar atenção no que o professor fala. Então, se eu conseguisse ali num cursinho pegar 5% de uma aula, era muito para mim. Eu sempre aprendi eu comigo mesmo, porque aí em casa eu podia pausar as aulas, voltar, escutar várias vezes o que eu quisesse. E aí funcionou muito assim para mim.
E nesses cursinhos eu fui me identificando que eu queria a área da biologia, de biológicas. Eu gostava dessa parte muito, assim, gostei muito. E no final desse ano eu fui fazer um trabalho que era sempre o meu sonho, voluntário social lá na Colômbia. Olha. E aí eu ajudei uma ONG com crianças carentes. Foi algo assim muito doido também que eu já fiz na minha vida, porque ninguém da minha família me apoiou. Foi eu e uma amiga, a gente nunca falou espanhol na vida. A gente foi para uma cidade que chamava Popayan. E a gente ia no aeroporto, as próprias moças, na hora de embarcar, falavam, tá certo mesmo essa passagem? Eu nunca vi o nome dessa cidade. E foram experiências incríveis, inclusive. E lá eu tive a experiência muito do que hoje eu sei, por eu já fazer medicina, mas dessa parte de ajudar o próximo e de ver também dentro da ONG alguns médicos e como que o trabalho dele poderia impactar na vida dessas crianças que eu estava ali vendo na época. E como que dentro da profissão do médico, eles poderiam fazer muita coisa, assim, no sentido, eles tinham autonomia mesmo de fazer muitas coisas ali no sentido de cuidado daquelas crianças, não só as crianças, mas as famílias. Sim, a responsabilidade do conhecimento técnico, né? Sim. E aí eu voltei de lá, querendo com isso, que eu queria medicina. E eu conversei com minha família, eles me apoiaram e aí eu peguei e fiz o vestibular para Ponte Nova porque eu tenho familiar lá. Inclusive eu tenho um tio meu que é médico e que eu moro com ele hoje e ele é uma inspiração para mim na medicina. Nossa, ele é meu mentor, assim. Inclusive que mesmo vendo e convivendo com ele, que desde sempre eu nunca tive essa vontade de, tipo, deixa eu entender essa profissão, o que é que você faz? E hoje, assim, a gente discute, conversa muito sobre medicina e eu posso ver, né, assim, como que é mesmo o trabalho dele. E hoje eu sou muito realizada. Eu costumo falar que eu encontrei a medicina me encontrou. Eu não consigo pensar em fazer qualquer outra coisa a não ser o curso que eu faço hoje em dia. Ainda bem que eu tomei essa decisão, demorou um pouquinho, mas eu tomei a decisão certa. E tenho muito essa conexão dentro da medicina voltada para essa parte. Eu tento passar isso um pouco nas minhas redes sociais, da humanização, porque eu sinto que é o que conecta comigo de verdade. E nas minhas experiências assim, médicas, eu posso ver que às vezes em alguns atendimentos isso falta muito, né? Do olhar para o paciente, ter paciência, humanização mesmo nos atendimentos. E o que eu posso fazer assim dentro do meu alcance para ajudar os pacientes durante os meus estágios, eu tento fazer e isso vai me fazendo muito feliz mesmo. Não, mas isso é maravilhoso, muito bom. Meus parabéns por se permitir viver essas experiências. Porque eu acho que as pessoas, de uma forma geral, elas fazem muito uma teatralização do que é uma formação profissional, né? E eu acho que isso é muito mais uma construção. Aquilo que você vai vivendo, aquilo que você vai convivendo, aquilo que você vai percebendo em você e que justifica o seu propósito. Porque isso não é uma coisa que você nasce sabendo. E isso não é uma coisa que você tem maturidade para entender na sua pré-adolescência, na sua adolescência. Inclusive, eu acho muito interessante vocês tirarem um pouco desse estigma relacionado a não sempre tive o sonho de ser médico. Mas de onde que veio esse sonho? Como que uma criança que não entende exatamente o que é ser um médico vai querer ser um médico? O que um adolescente ali naquele momento, se não for muitas vezes motivada pela questão financeira, que hoje eu acredito que já está bem mais enfraquecido, porque acho que já caiu por terra um pouco desse negócio de que médico é multimilionário, né? Então, até para as pessoas entenderem que... E eu acho que é justamente o que levou a essa linha diferente da medicina hoje, da humanização. Eu acho que durante algum tempo esse estigma de medicina e dinheiro, eles andaram tão próximos que esqueceu-se a verdadeira essência da medicina. Que Jung fala, Jung que é psiquiatra, e aquela palavra, ele é igual eu também, o nome dele é Carl Gustav Jung, ele é meu xará. Meu xará. Ele fala, conheça todos os protocolos, conheça todas as técnicas, mas ao tocar um coração humano, seja apenas outro coração humano. Sim. Eu acho que isso é a maior verdade
Porque na hora que o paciente está lá na frente, quem já teve a experiência, eu acredito que vocês vão ter, querendo ou não, inclusive porque, um exemplo, quem morre de infarto é o paciente do cardiologista, quem morre de DPOC é o paciente do pneumo, quem morre por suicídio geralmente é o paciente do psiquiatra. Então, quem morre geralmente está na mão de um médico, né? E eu acredito que paredes de hospitais já ouviram orações mais sinceras do que paredes de igrejas. Porque naquele momento de fragilidade que a pessoa vê a fugacidade da vida, ela dá um espaço para o médico tocar um ponto muito íntimo da alma dessa pessoa, da forma dessa pessoa de pensar. E várias vezes eu já tive essa experiência na época que eu estive na linha de frente, principalmente na pandemia e nos pronto-socorros da vida, de perceber as pessoas encarando essa fragilidade da vida ou a fugacidade da morte, né? E eu gosto muito da forma que Guimarães Rosa coloca, que ele fala, quando ele fala sobre a morte, que eu não tenho medo da morte. E aí eles perguntam, por que você não tem medo da morte? Aí ele fala, porque a gente nunca vai se encontrar. Porque enquanto eu estou agora vivo aqui conversando com vocês, a morte não está aqui. E o dia que a morte chegar, quem não vai estar aqui sou eu. Então a gente nunca se encontra. E o que a gente precisa garantir é que enquanto eu esteja vivo, eu esteja vivendo de acordo com o propósito que eu acredito de mim mesmo. E não no propósito da crença dos outros. E eu acho isso o mais, vamos dizer, a essência da prática de qualquer profissional, principalmente do profissional médico, quando ele está direcionando o seu olhar de cuidado, quando ele está condicionando, quando ele está orientando, principalmente eu, porque além de médico também sou professor, existe uma responsabilidade muito grande. E é muito difícil enquanto aluno, porque eu também já fui, sou aluno ainda, né? A gente não para de estudar nunca, mas quando a gente dá aquele olhar para o professor e fala, não, mas o professor cobra, o professor valoriza, principalmente lá na Vertex, que a minha prova eu coloco ela geralmente um valor um pouco acima do que a média dos outros professores. Mas o porquê disso? Aí fala assim, na minha vez foi prova oral. Pois é. E aí, nesse ponto, eu olho e penso assim, cara, por que justifica o valor da minha prova ser mais alto do que os valores das provas praticadas pelos demais professores? Porque a gente percebe que ainda hoje, com todas as informações, a saúde mental ainda não ocupa o seu devido lugar dentro de uma formação médica. Porque o que é a saúde? Saúde é um completo bem-estar físico e mental. Então, por que durante uma formação médica de 12 períodos você estuda 2 períodos de saúde mental e todo o resto de saúde física? Então, não tem uma coerência com o que é, de fato, o contexto de saúde. E essa que é a razão do valor da minha prova ser um pouco a mais. Porque se tiver, às vezes, 3 provas no dia, eu garanto que aquele aluno ele vai estudar para a minha prova. E essa prova do Gustavo mexe tanto com a cabeça de todo mundo que ele conseguiu... Não ele criou, mas toda a situação... Ele já tem um slogan... A matéria dele tem um slogan que, tipo assim, passa turma, vem turma, é o mesmo slogan. Prova de saúde mental acabando com a minha saúde mental. Porque, gente, isso é na ponta. Mas faz todo mundo estudar. E se você conseguir uma forma de fazer que seja mais valorizado. Exatamente. E eu entendo um pouco da responsabilidade que a gente tem com a saúde mental do aluno também. Só que é uma coisa que, inclusive, eu deixo muito claro dentro da sala de aula. Eu falo assim, claro que eu preocupo com a saúde mental de vocês, mas eu me preocupo muito mais com a formação médica, do médico que foi meu aluno, do serviço que ele vai estar prestando e da capacidade que ele tem para estar ocupando aquele lugar. Sim. Então, o meu compromisso naquele momento enquanto professor é muito maior com os pacientes dos meus alunos do que com os meus alunos. Porque no final, quem vai, vamos dizer, usufruir do dom ou das maldições de uma boa ou de uma má formação, vai acabar sendo o paciente. Então, é uma responsabilidade que vai além do aluno. E é importante eu deixar, e eu sempre deixo isso muito claro para os alunos, porque o compromisso é com a formação e com lá na frente o serviço que você vai estar prestando para a sociedade de uma forma geral. E a gente precisa garantir que isso seja de fato valorizado. Então, eu acredito que até por... É a melhor forma? Não, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? A própria experiência, o feedback que os alunos nos dão, a forma como eles colocam, as propostas que eles fazem, eu sempre sou muito aberto a isso, porque a minha ideia não é prejudicar o aluno, mas muito pelo contrário, é por
cobrar dele e dar o apoio que ele precisa para ser cobrado à altura daquilo que ele recebe. É sua responsabilidade, professor, né? Exatamente. E como médico também. Também. Então, assim, é o melhor dos mundos? Não. Mas é o melhor que, por enquanto, a gente pode fazer. E tem que trabalhar com o que tem também, né? Exatamente. Então, a nossa ideia é, dentro da formação profissional médica, como professor falando, é garantir que o meu aluno vai ter acesso a tudo que há de mais atual e desenvolvido dentro da medicina. E eu levo, inclusive, no final das minhas aulas, muita gente vem me perguntar sobre qual que é a bibliografia da aula, ou a aula baseada em quê. E a gente tem uma gama gigantesca de bibliografias, mas muito dessas partes vem de artigos. Fala só, tá em tal artigo, você pode ir lá olhar no artigo. Ele ainda não tá no livro, porque o novo livro não foi lançado e o último é de 2022, o artigo é de 2023. Então, essa parte especificamente gostaria que vocês estudassem pelos artigos. E isso, a medicina de uma forma geral, e principalmente vocês que estão imersas nessa parte do estilo de vida, ela é muito dinâmica, né? Vamos falar assim, uma coisa simples, o ovo. Quantas vezes nos últimos 20 anos o ovo já foi o demônio e já foi o espírito de salvação, né? Então, a cada estudo que passa, e por isso que é importante até durante a formação médica, a gente ensinar os alunos a ler um artigo, a filtrar um artigo, a saber criticar um artigo. Quando você pega um artigo científico recentemente lançado, qual que é o N desse artigo? Né? Como que foi feita a escolha da população a ser abordada dentro do estudo? Quais que foram os fatores que interferem dentro do estudo? Como que foi o segmento desses pacientes? Então, tudo isso tem uma relevância na conclusão final do artigo. E se o aluno não sabe ler um artigo, como que ele vai saber se atualizar lá na frente? Ou se não, vai pegar aquele artigo lançado no subtreco do subtroço e vai começar a fazer aquela medicina baseada em achismo, sim, né? Que não é a nossa ideia. A nossa ideia é cada vez mais trazer a medicina baseada em evidência. E é essa evidência que vai dar pra gente a consciência de que a gente está fazendo a coisa certa. Porque, principalmente vocês que em breve estarão aí na linha de frente atuando, ajudando as pessoas, prestando serviço de vocês ainda como recém-formadas, vocês vão ter todo o conteúdo técnico e parte prática que o internato entrega. Mas é muito diferente quando o carimbo que você bate na folha é o seu. A responsabilidade ali é muito diferente, porque não vai ser mais uma coisa que o meu preceptor falou comigo. É uma coisa que eu estou falando com o meu paciente. Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande. E é isso, enquanto professor, enquanto médico mesmo, que eu tento passar para os alunos que me acompanham, para os alunos que têm aula comigo, e que eu gosto de transmitir da forma mais clara possível. Pô, sou uma pessoa perfeita? Nossa, mas distante demais disso, mas muito longe. Mas o que vale de fato é a avidez que eu tenho de garantir que o que eu esteja fazendo seja bem feito. Vou errar? Vou. Mas até no meu erro eu quero garantir que exista uma razão para aquela conduta. Existe uma ciência que baseia aquela conduta de acordo com as informações que eu tenho naquele momento. Que também, por mais lapidada que seja uma anamnese muito bem feita, um exame psíquico muito bem feito, você passa um pente fino na vida daquelas pessoas, mas algo que frustra elas dentro de uma consulta psiquiátrica é quando você termina a primeira consulta, ela olha para você e fala: "E aí, doutor, o que eu tenho? Qual que é meu diagnóstico?" Aí você fala assim: "Pô, calma, não tem um diagnóstico ainda, vamos começar a direcionar o seu tratamento de acordo com os seus sintomas. Você tem sintomas ansiosos e deprimidos que podem ser frutos de uma outra comorbidade, como é muito comum do TDAH, por exemplo, cursar com essa ansiedade, né? Então, vamos tratar inicialmente esse perfil sujo. O que seria o perfil sujo? Seriam os sintomas que acabam, vamos dizer, sobrepondo o quadro principal. E aí, quando a gente tem uma maior clareza sobre o que a gente está tratando, a gente consegue orientar, principalmente diante de uma equipe multiprofissional, porque ninguém é inteiro sozinho. Então, dentro de toda a minha prática, eu trabalho com equipes de psicólogos, de nutricionistas, trabalho principalmente aqui no CAPES com assistência social, com terapia ocupacional, com psicopedagogo. Então, não é o Gustavo que toma uma conduta, é uma equipe que o Gustavo faz parte dela. Então, é muito importante também na formação médica a gente deixar claro para vocês
como que funciona esse processo, principalmente dessa relação interprofissional. E eu já percebo que alguns desses pontos, a gente fala que a medicina ela não é uma venda, né? Não é um comércio, mas nós precisamos saber vender o nosso conteúdo. E isso vem através da promoção de saúde, algo que vocês já fazem muito bem feito. E começando por você, Fabrício, quando que você começou a ter esse maior engajamento dentro das redes sociais? Durante meus estágios, eu sempre percebia, e nos últimos anos ficou com maior frequência, atender pacientes que muitas das vezes iam, seja no pronto-socorro ou no PSF, na saúde primária, com queixas relacionadas para além ali, digamos assim, de doenças físicas, como uma diabetes, uma pressão alta. E muitas das vezes esses pacientes precisavam ser ouvidos, estavam passando por problemas emocionais, familiares. E a importância, às vezes, também desses pacientes ou de pacientes mesmo que possuem outras patologias como a diabetes, a pressão mesmo, de explicar para eles como que deve ser um tratamento, como que eles devem fazer o acompanhamento da sua doença e como que isso ao longo prazo mudava ali no tratamento dele. Eu observava como, quando eu acompanhava um médico que tinha mais calma para explicar a prescrição de um remédio, como que o paciente deveria tomar, como que aquilo ali impactava na adesão desse paciente no tratamento e como que isso mudava o prognóstico de vida do paciente. Tanto relacionado naqueles casos da saúde mental, tantos relacionados com outras doenças mesmo a serem tratadas. E aí, através disso, eu pensei, por que não falar um pouco sobre algumas orientações relacionadas à medicina, que é o curso que eu faço, de uma maneira mais fácil e como se fosse no sentido de acolhimento mesmo de alguns pacientes. Na minha rede social, porque na rede social a gente acaba tendo um grande alcance, um número maior de pessoas acaba tendo acesso a esse conhecimento e como se fosse uma forma de educação em saúde mesmo. Foi isso assim que me levou a compartilhar um pouco da medicina nas minhas redes sociais e principalmente voltado a isso de promoção à saúde, porque eu vejo também, e eu já conversei com muitos médicos mais antigos e eles me falam que quando eles fizeram faculdade há 20, 30 anos atrás, durante a faculdade deles, eles nunca escutavam durante as aulas a palavra, por exemplo, eu já escutei isso de um profissional e ficou marcado assim para mim, qualidade de vida. Pensar na qualidade de vida do paciente ou na prevenção de alguma doença. E era sempre assim, por exemplo, reabilitar um paciente pós-infarto, tratar um paciente que já infartou, ou um paciente que já está com uma diabetes, por exemplo, descompensada, e nunca agir ali na base, na prevenção, que é geralmente com hábitos saudáveis, né? Uma atividade física, mudar o estilo de vida mesmo da pessoa, alimentação, né? Tem muito esse assunto que eu vejo que você aborda na sua rede social, alcoolismo, tabagismo e os prejuízos disso para a nossa saúde. E hoje em dia tá vindo aí, eu vejo... eu tô lendo até um livro que me fez lembrar aqui, que chama Outlive. Nossa, esse livro é muito bom. Ele é muito bom, eu tô gostando muito. Eu já li ele 2 vezes. E aí começa, na hora que você falou de ovos, eu lembrei, porque ele começa falando dos ovos, sim, como se estivesse jogando os ovos lá em cima do prédio e você ficasse lá embaixo com uma cesta tentando pegar esses ovos. Alguns vão quebrar, a maioria vai cair, você não vai conseguir ficar pegando esses ovos e em algum momento você vai cansar. E o certo, na verdade, é você ir lá em cima do prédio, ver quem que tá jogando, como que tá jogando e fazer com que essa pessoa pare de jogar esses ovos. E aí, assim, a gente se relaciona com as doenças, porque se a gente prevenir através de, às vezes, medidas assim, mudança do estilo de vida, prevenção, qualidade de vida,
antes a gente pode remediar e minimizar talvez o dano de algumas doenças, né? E não fazer com que fiquem os quase ovos todas, né? esborrachando lá no chão. E eu acho, e nele ele denomina também medicina 3.0, né? Sim. Como se fosse essa medicina que está vindo agora falando de longevidade, qualidade de vida. Grande parte da medicina preventiva, né? Sim. Que a gente teve essa mudança da curativa para preventiva, talvez mais hoje no campo do ensino. Eu acho que a população ainda ela não está necessariamente educada para essa mentalidade, mas eu acho que ela vem se educando, né? Com o tempo, principalmente com os dados que saiu da Organização Mundial de Saúde recentemente, mostrando que os brasileiros são o povo mais fitness do mundo, né? Então, eu achei interessante. Sim, isso vai refletir lá na frente, principalmente na nossa taxa de longevidade. Então, e o livro é fascinante, recomendo para vocês, tá? Sim, Outlive aí é fascinante o livro, muito bom mesmo, né? E você, Carol, quanto tempo que você está aí nas redes e como que você entrou para esse mundo? Anos. Eu sei que eu comecei, eu não estava na medicina ainda não. Eu era blogueira da cidade. Aí eu ia nas lojas, aí eu tinha recebido, eu amava, gente, era bom demais. Só que quando você muda de um ambiente que você está confortável, eu já estava confortável com isso aqui. No início sempre é um pouco diferente, tem um pouco de vergonha. Sim, até eu tenho vergonha. E aí eu saí daqui para ir para Matipó e continuar do jeito que eu tava. Foi muito diferente. Era tipo assim, eram umas outras pessoas ao meu redor, era um olhar crítico muito maior, eram muito mais comentários. E aquilo ali, eu que sempre falo que sempre fui muito blindada, não estava conseguindo ser. Então, era muita gente intrometendo, era muita gente criticando, falando. E juntou com a faculdade, nova rotina, eu não estava conseguindo conciliar. E também pela minha saúde mental. Eu falei assim, não, vou pausar aqui, não quero mexer com isso mais. Pensei em excluir meu Instagram. Fiquei assim, chateada mesmo com o Instagram. Não queria ter mais, eu queria me privar de tudo. Só que aí eu fui fazendo as pazes com o Instagram e vendo também a necessidade do mundo hoje, que a gente tem que estar presente. Não adianta você falar assim, que bobeira, não precisa disso. Precisa, você vai ver lá na frente que você precisa, entendeu? Então eu já estou construindo aqui também o meu caminho agora, sabe? Estou sendo conhecida um pouquinho agora e alcançando novas pessoas, quem sabe futuros pacientes. E aí eu voltei a publicar no Instagram mais frequentemente. Não sei, acho que tem pouco mais de um ano, pra falar a verdade. Mas eu já, de anos atrás. Tem mais de 6 anos que eu sou presente, assim. Enfim. Aí, publicando, eu fui muito pro lado fitness. Eu quis sair um pouco da medicina porque foi o que me fez parar. Aí eu fui muito pro lado fitness que estava sendo uma coisa muito mais leve, mais gostosa, mas aí eu vi a necessidade de aparecer um pouquinho também da medicina. E hoje em dia, inclusive, eu já vou voltando mais para isso. Porque agora eu estou entrando no internato, daqui já é um pulo para formar, então eu vejo mais necessidade de estar presente ali, falando mais sobre a medicina mesmo. E foi assim. E assim, hoje em dia eu não ligo muito para muita coisa, não. Não ligo, não. Eu consegui recuperar minha blindagem. E pode falar, não ligo. Mas, por exemplo, cansa também. Igual eu tô de férias. Eu não tenho a mesma rotina que eu tinha lá em Matipó. De acordar, ir pra academia, ir pra aula, mostrar isso. Não tem essa rotina. E então, aproveitem essas palavras aí, que elas serão raras na sua vida. Descansa. Tipo assim, eu não tenho, às vezes, nem muita coisa pra mostrar do meu dia a dia. E também é bom porque eu quero descansar. Às vezes eu não... É porque tem momentos que a gente se pega na obrigação de postar. É uma obrigação, se você levar como trabalho, também é um pouquinho de obrigação. E eu sei que eu tenho que estar sempre ali cultivando um pouquinho para colher lá na frente. Mas assim, é bom também tirar um tempo para descansar, postar de uma forma leve, mas sempre intuitiva, sempre com alguma... como que é a palavra? Sempre com alguma... Esqueci a palavra. Estratégia. Não era bem estratégia, não, mas serve. Cabe. Intenção. Era sempre intencional. É muito bom. E você, Mariana? Como que foi seu descobrimento nas redes? Eu comecei a postar quando comecei a fazer dieta mesmo, atividade física. E eu comecei a postar para me incentivar e para incentivar meus amigos também. E aí é muito gratificante pra mim, porque sempre é muito bom receber mensagem tipo, fui pra academia porque vi você postando e indo. Aí eu posto mais pra esse lado de academia, de atividade física,
não voltada para medicina, mas para qualidade de vida mesmo, sabe? Sim. De tentar incentivar mesmo. Eu tento incentivar todo mundo à minha volta. Eu sou até chata com isso, porque eu tento incentivar todo mundo. Vão para academia, não pensa não, só vai. Sim. Vão comer saudável, vão fazer atividade física, porque eu acho que é isso que... Não só isso, né? Mas isso é a prevenção de tudo. Sim. A atividade física, a alimentação e a mente também. Eu acho que é a um mente... meio de influência, né? Sim, com certeza. E aí a gente vê que a gente consegue mudar... não mudar a pessoa, mas tentar incentivar a pessoa que não faz nada. Você posta ali, você vê que a pessoa começou a fazer por sua causa. É muito gratificante, sabe? Sim. E eu tento levar isso pra mim, não só pro Instagram, mas pros meus pacientes mesmo, que a gente atende em ambulatório, hospital. Aí eu pergunto sempre, faz atividade física? Aí a pessoa fala não. Eu falo, vamos começar a fazer caminhada, Virou uma meia receita horinha. também. Aí Sim, já vira uma receita. vira uma receita, não, com mas certeza. Aí você necessariamente. fala, meia hora pra quem não faz nada, vão 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. O que você conseguir fazer, eu fico feliz. Aí eu falo também para eu tomar água. Essas coisas mesmo que às vezes a pessoa nem sabe que é importante, sabe? Você fala como que é a sua alimentação. A pessoa acha que a alimentação dela é saudável. Tipo assim, pra ela é o saudável dela. Então você explicar pra pessoa... Perguntar Com o certeza. que é saudável. Exatamente. Exatamente. Eu tento fazer isso sempre. Tanto, tipo, na internet quanto na consulta mesmo. Pra todo mundo que eu convivo, eu sou até chata. Porque eu acho que isso muda mesmo a pessoa, sabe? Você tem uma qualidade de vida, impacta em tudo na sua vida. Com certeza. E a mente também, porque se você tiver atividade, tudo fluindo bem, faz atividade, alimenta bem, mas se a mente não estiver funcionando bem, não funciona também. Nada tá bem. Né? Sim. Porque, por exemplo, você faz uma dieta, só que você tem alguma compulsão alimentar, tem algum problema ali mental. Você não vai conseguir manter aquela alimentação porque você precisa tratar sua compulsão alimentar. Então, você precisa estar com sua mente saudável para conseguir gerar frutos da alimentação de tudo. Então, eu acho que a gente precisa tratar mesmo a mente. E como você disse, é muitas vezes negligenciado, né? Os problemas mentais. Então, a gente precisa mesmo cuidar bem disso, cuidar bem da nossa saúde mental para que a gente consiga ter uma boa saúde em geral, né? Eu Sim. acho isso muito importante também. Com certeza, 2 pontos que você falou aí que são extremamente relevantes. Primeiro é perguntar para o paciente, porque nem sempre os conceitos dele serão os mesmos conceitos que os seus ou os conceitos verdadeiros daquilo que ele está falando, né? E o segundo ponto, que talvez muito mais importante do que a prescrição médica, é a orientação médica. E que muitas vezes algumas pessoas negligenciam como se um comprimido, uma pílula, qualquer coisa do gênero fossem resolver todos os problemas do universo. Né? Então, por isso que essa parte de orientação, ela vem como um peso muito maior na parte humano-afetiva, né? Na parte de conexão, no rapport ali com o seu paciente, para você trazer ele para você, como você entende a realidade que ele está inserido, e, portanto, você vai ajudar a ele a entender como que ele pode adequar essas orientações à vida dele diante das condições que ele tem. Ele fala, mas eu não consigo fazer desse jeito. Ele fala, não, no primeiro momento a gente só precisa fazer o melhor que a gente consegue nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor. Com certeza. E isso já dá um campo muito mais aberto para a gente acessar, de fato, aquela virada de chave, né? Trazer para ele a autoconsciência sobre a importância dos seus hábitos. E a gente, como médico, também tem muita voz para o paciente. Eu acredito que a gente seja um portador mesmo, que tudo que a gente fala, as pessoas realmente levam como verdade. Então, a gente precisa ter cuidado no que a gente vai falar e realmente falar, tentar orientar, porque muitas vezes eles levam a gente como verdade absoluta. Então tentar realmente ajudar aquela pessoa, eu acho fundamental. É a responsabilidade do conhecimento Sim, técnico que a gente precisa ter, né? E diante desses pontos, até aqui, onde vocês cursaram na faculdade de medicina, e agora começando por você, já teve alguma área da medicina que te atraiu um pouco mais, que você tem interesse de descobrir um pouco mais, que quem sabe lá na frente pode ser algo que você faz? Então, acho que é uma dúvida ainda. Eu gosto muito de pediatria porque eu gosto muito de criança e também gosto de gastro. Eu descobri em 2023 que eu sou celíaca, tenho
alergia a glúten, né? Sim. Aí isso fez uma virada de chave na minha vida, que eu falei, nossa, eu quero fazer gastro para conseguir tratar todo mundo, para conseguir chegar ao diagnóstico da doença celíaca também, que eu acho que é uma doença muito pouco falada, muito pouco... E prevalente. Sim, muito pouco pesquisada também, né? Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas nunca fez exame para saber se tem. Sim. Então, gosto muito da área, mas eu fico muito na dúvida. Mas é isso. Eu né? acho que eu tô igual na época do vestibular, mas quando você não sabe o que vai fazer, eu acho que é um outro vestibular quando a gente tá formando, Sim. porque são várias áreas, aí você fica totalmente perdido, não sabe o que faz, mas a gente vai fazendo ambulatório, vai passando pelas especialidades e vai sabendo, né? Exatamente. No momento eu sei que eu não quero, que é cirurgia. Aí Ótimo, eu não gosto. mas não saber o que... Saber o que não Com quer... certeza. Nossa Eu acho que a gente Já vai é um excluindo caminho. mesmo, né? Sim. Até chegar ao que a gente quer de fato. Mas eu ainda uma não bati estrada. o martelo. Mas é isso, e nem tem que bater agora Com não, certeza. né? Viver o internato, viver a experiência do internato. Se o internato apenas não for o suficiente, vai para a vida profissional, encara atendendo ali como generalista, e ali você vai pegando o que você tem uma maior facilidade, uma maior afetividade, e a partir daí isso tudo desenvolve com muita naturalidade, Com né? Mas já é interessante saber o que inicialmente gera uma curiosidade, Com certeza. né? E você, Carol? Nossa, eu tenho certeza do que eu não quero. Agora, o que eu quero, nossa, dentro da minha cabeça já rodou umas 10 especialidades diferentes. Mas assim, não sei. E é muito ruim ter essa E o dúvida. que você não quer? Que eu não quero? Com certeza, psiquiatria. Falei pra ele, eu admiro muito, mas não é pra mim, pelo bem dos Sim. pacientes, pelo meu bem. Com Não é pra certeza. mim. Oftalmologia, nossa, meu sonho se eu gostasse, mas não gosto. Entendo É uma também. área boa, né? Mas olho, eu falo que assim, se tem Também não duas, gosto. tem duas partes do corpo do ser humano que eu nunca conseguiria mexer, que é unha e olho. Qual que é o olho? Meu Deus Eu fico, do céu. tem que sabe, ser eu muito fico bom. com vergonha, porque é uma coisa que eu preciso superar. Eu sou cheia dos tiques, dos nervosos, tá, gente? Aí, quando uma vez veio um paciente que tinha um negócio no olho, tadinho, ele foi mexer em alguma coisa, planta, não sei, plantação dele. Enfiou uma planta dentro do olho dele. Só de eu ler ele assim, quando chega, né, primeiro o prontuário dele, eu já... E, tipo assim, eu sou acadêmica. Então, como que eu chego pro meu preceptor e falo assim, você pode atender porque eu tenho um nervoso de olho? Eu não vou fazer isso, né? Eu tenho que ir lá atender. E, tipo assim, por dentro, às vezes assim, sabe? Sim. Ai, meu olho. Mas, assim, são coisas que tem que superar mesmo. Mas é nessa fase que você tem que viver isso. É exatamente para isso que serve o internato, para isso que serve a parte prática aí do curso de medicina de uma forma geral. Então, é para a gente ter contato com essas áreas e aquelas que a gente tiver a maior afinidade, a gente vai caindo para elas também, né? Todos nós já passamos por uma fase do curso de medicina ali que gerou, na minha fase foi ginecologia e obstetrícia. Meu Deus. Minha irmã é ginecologista, eu falo com meus parabéns, tá? Que é duro, dureza, né? Mas todos nós temos a maior afinidade. Eu sou psiquiatra, as pessoas falam comigo da psiquiatria, eu falo assim, Deus perdoa essas pessoas, elas não sabem o que falam, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que tem uma coisa também muito importante de pautar nisso, que é assim, entre as especialidades, né, que já vieram na minha cabeça, duas que, tipo assim, já vieram muito forte sobre cirurgia e ou terapia intensiva ou medicina de emergência, que eu gosto muito. Mas aí vem o pezinho no chão e eu falo, é isso que eu quero pro meu futuro? A minha rotina é essa que eu quero? Aí também acho que é uma coisa muito importante de pautar. É assim que eu vou estar no futuro? Será que eu vou querer lá nos meus 30, 40 anos, quando eu tiver minha família, meus filhos, eu vou estar querendo viver de plantão, viver às vezes precisar estar madrugada? Acho que não é isso que eu quero. Então a gente também tem que saber escolher. Claro, o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente vai ser boa pro outro, mas também o que vai ser bom pra gente. Com certeza. Sim, com certeza. Porque pra gente ser bom, a gente precisa ter consistência. E pra Total. ter consistência, a gente tem que fazer sempre. Se não é algo que a gente consegue ter consistência, talvez a gente deveria pensar em outras possibilidades, né? Sim. E você, Fabrícia? Eu sei com muita certeza que eu não quero a área da cirurgia, nenhuma especialidade cirúrgica, nossa, eu não tenho afinidade nenhuma. Mas eu já estou no meu 11º período e eu já tive a oportunidade de passar em várias especialidades, acho que em todas elas.
E eu tenho comigo 3 opções, assim, que para mim são fortes, que seria clínica médica mesmo, neurologia e psiquiatria. Olha, alguém com muito bom gosto. Ai, MFC. Vocês que ficam falando isso, mas não é algo que eu... Nossa, eu acho só cara. Todo mundo Ela fala vai ser isso. Teve uma que eu achei que você ia falar. Reumato? É, ela vai ser reumato. Reumato. Eu gosto muito. Esqueci. A Reumato. Letícia. É diferente. Mas, ó, se eu pudesse sugerir também alguma coisa para você que já sei fizesse uma qual. interseção, a nutrologia também é algo Ah, que parece muito assim do seu meio, porque a nutrologia leva muito em consideração pontos muito sutis que você colocou aí, que você leva em consideração na sua formação. Mas conheça mais sobre as especialidades que você tem uma maior afinidade, né? Eu não acho que você deve comparar a psiquiatria com as outras, que é maldade. Né? Mas psiquiatria à parte, né? As outras são discutíveis. E também tem umas Pois partes injustas, né? Porque, por exemplo, durante a faculdade, oftalmo, nutrologia, não são matérias que a gente vivencia de fato. Porque são medicinas à parte, assim, um pouco. Então, também fica ali tendo que pesquisar a parte, Por acompanhar exemplo, a parte. mesmo. Nutrologia não é algo até agora na minha formação que eu tive acesso, assim, na faculdade. Medicina do sabe? esporte, são Não, coisas muito não assim. tem. Nossa, então já vou para vocês que gostam dessa questão do estilo de vida, principalmente. Tem um livro que chama Neurotransmissores, você conhece? Dr. Efraim Ozelwehr. Vou olhar. É muito massa. Por quê? Porque ele coloca de acordo, porque as medicações psiquiátricas, elas atuam a nível de neurotransmissores. Os neurotransmissores mudam algumas das nossas percepções, dos nossos sentimentos em relação ao que acontece ao nosso redor. Só que neurotransmissores são muito à base de aminoácidos, peptídeos, e diante disso, a gente só consegue ter acesso a isso através da alimentação. Então, igual acontece na síndrome de Pica, na gravidez, por exemplo, que a mulher fica com vontade de comer terra, comer telha, essas coisas, ela está ali em busca do ferro, né? Então, algumas compulsões alimentares mostram algumas deficiências que nós temos e são alguns fatores sutis que a gente pode usar de uma forma clínica e já se diz na medicina o bordão, né? A clínica é soberana. De uma Concordo forma muito. clínica, a gente entender ali o que precisa ser feito a nível de manejo nutricional, e a gente faz muito isso na psiquiatria, para a gente conseguir dar um diagnóstico coerente, para a gente fazer uma medicação. Por exemplo, precisa usar um antidepressivo. O propiona é um antidepressivo. Esse citalopram é outro antidepressivo. São antidepressivos completamente diferentes, mas os dois são antidepressivos. O que justifica usar um para um e o outro para o outro? Então, tudo isso leva uma sensibilidade muito grande em relação a essa análise clínica do perfil do paciente. Eu acho muito interessante estudar sobre esses processos até para você chegar no momento de concluir de fato o que você acha que vale a pena para você, o que é justo e o que é coerente com a sua forma de pensar. Então, fica aí uma dica muito boa. Neurotransmissores, Efraim Ozelwehr, The FAPES Books. Muito Vou olhar, bom. com certeza. E agora, a gente caminhando para o fim do nosso podcast, gostaria de agradecer aí muito a presença de vocês, né? Muito solícitas, a gente conversou ontem praticamente, a gente já resolveu de Na estar academia, aqui hoje. tá, gente? Isso, muito bom. E gostaria que vocês deixassem aí uma mensagem para o nosso público, para estimulá-los, né, dentro da questão de promoção de saúde e de qualidade de vida também. E aí a gente começou por você da última vez, então agora a gente começa por Fabrícia. Eu vou falar então uma frase para terminar sobre a saúde, assim, que eu tenho para mim, que a saúde é como se fosse uma longa estrada, uma longa jornada na vida. E que cada degrauzinho que a gente decidir mudar em prol da nossa saúde para o melhor, né, igual a gente conversou muito aqui sobre os hábitos de vida, importam, porque de degrau a degrau a gente chega lá e consegue mudar todo o nosso prognóstico, todo o nosso futuro, no sentido de envelhecer de forma saudável e melhor. Maravilhoso, muito obrigado, Fabrícia. Carol? Ficar aqui meu agradecimento pelo convite do Gustavo. Ontem na academia a gente topou e ali nós 4 estávamos lá no mesmo horário, ali mesmo a gente decidiu. Foi muito bom, muito prazeroso. Espero voltar aqui mais vezes. E fica aí também um recado. Atividade física é vida. Procure médicos responsáveis, pessoas da área da saúde de referência. Não levem tudo como verdade absoluta e sempre tenham boas referências.
Maravilhoso. Obrigado, Carol. Mariana? Primeiramente, agradecer o convite do Gustavo pela gente estar aqui hoje e falar para vocês para tentar ser melhor, pelo menos 1% todos os dias. Para quem não faz atividade física, começar, nem que seja uma caminhada, começar a alimentar melhor para a gente prevenir o aparecimento de doenças, que é muito melhor a gente prevenir do que ter que tratar uma doença, né? Prevenir é melhor Não que é isso. remediar. Com certeza. Então vamos todo mundo ser saudável em 2025. Com Isso aí, certeza. fica a já é o meta plano do ano. A meta para começar o ano saudável. E se você conseguir ser 1% melhor a cada dia, no final do ano você estará 365% melhor. Com certeza. Então, tudo é um processo de construção. E para a gente finalizar, o arroba de vocês, para o nosso público poder seguir. @Mariana com 2 N's, .a. @mariacarolina.avelar. @Fabrícia_Coutinho. Perfeito, meninas. Então, mais uma vez, agradecendo vocês, ao nosso público, por estar aqui conosco até agora. Gostaria de deixar aí a mensagem para vocês de final, principalmente o início de uma vida de mudanças, né? De conscientização, para que a gente possa sempre buscar, além de um cuidado em relação à doença, um cuidado em relação à saúde, porque isso com certeza é o que vai mais nos condicionar a extrair aquilo que a gente pode melhor de todas as nossas experiências. Então, curta, compartilhe, manda aí para a família inteira, para o gato, cachorro, para o vizinho. Lembra de ativar o sininho, inscreva-se no nosso canal e a gente estará aqui em breve trazendo também cada vez mais convidados tão interessantes quanto as meninas que estão conosco aqui hoje, para estar conversando com a gente sobre as conexões dentro da relação de saúde. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.